Apresentamos a Dremel Trio, uma ferramenta Dremel produzida para cortar, lixar e fresar. Você deve notar que a Dremel Trio não se parece com uma típica ferramenta rotativa Dremel. Então, o que ela é? Como você pode esperar de qualquer produto Dremel, a Trio oferece várias funcionalidades de outras ferramentas. Ela realiza tarefas semelhantes ao da serra tico-tico, mini lixadeira e uma tupia. A Dremel Trio usa uma linha completa de brocas cortadoras em alta velocidade para cortar uma grande variedade de materiais. A Dremel Trio também oferece vantagem e desempenho em duas aplicações-chave: perfurar e cortar. Com os acessórios de corte da Dremel Trio, você pode perfurar bem no meio da peça de trabalho sem necessidade de usar outra ferramenta. Com brocas de aproximadamente 3 milímetros de diâmetro, você pode realizar cortes em qualquer direção e com um ótimo acabamento. A base da Trio possui um revestimento que não danifica a superfície do material trabalhado. Falando sobre a base da ferramenta, você observará que a ferramenta mostrada neste vídeo é diferente da que você possui. A base possui um protetor metálico em volta do local onde se encaixa os acessórios. Esse protetor não estava disponível no momento das gravações. O protetor metálico é um recurso extremamente importante para a sua segurança, e falaremos mais sobre ele depois. A marca Dremel oferece uma linha crescente de acessórios de corte exclusivos para a Trio, incluindo brocas para corte em madeiras duras, azulejo e chapas metálicas finas. Há também brocas versáteis o suficiente para cortar drywall, plástico, madeira compensada, chapa metálica fina, piso laminado e madeira suave. Portanto, qual deve ser sua expectativa com respeito à marca Dremel? Versatilidade é o que nós proporcionamos. Você poderá trocar rapidamente os acessórios, alternando entre brocas, lixas e fresas. Se você decidir usar além dos acessórios de corte, você poderá usar os tubos de lixa para dar acabamentos e notará algo que a Trio possui em comum com a outra ferramenta: a mini lixadeira. A Trio é perfeita para lixar os cantos, bordas, de arcos suaves e curvas apertadas. A Dremel Trio se parece também com uma tupia, embora acreditamos que você achará mais fácil e prático manusear a Trio. Nas aplicações de fresa, é quando você realmente notará os benefícios do protetor metálico na frente da ferramenta, que garante maior segurança para não obstruir as fresas durante a operação. Agora que já vimos a versatilidade que a Trio oferece em comparação com várias outras ferramentas, vamos considerar as expectativas que você pode ter com a da marca Dremel. Primeiramente, a Dremel Trio pode ser articulada em 90 graus, oferecendo máximo controle e conforto para trabalhos em vários ângulos, tanto plano como acima da cabeça. A Dremel Trio também funciona em várias velocidades, ajustando qualquer uma entre 10.000 e 20.000 RPM. O motor da Trio é mais potente, o que significa mais potência mesmo em baixa velocidade. E como qualquer outro produto Dremel, a Dremel Trio possui uma linha crescente de acoplamentos e acessórios, ao qual você poderá aprender mais sobre isso assistindo os demais vídeos da Trio. Se você desejar aprender mais sobre a Trio ou qualquer outro produto da marca Dremel, visite nossa página na internet www.dremel.com.br.
Cortes em drywall para a instalação de spots de luz. Para instalar spots de luz com serras, pode custar muito tempo e dinheiro em produtos que você usará provavelmente uma única vez. Usaremos a Dremel Trio, o acoplamento guia de corte circular paralelo modelo TR-800 e a broca cortadora multiuso TR-561. Faça um círculo no teto onde você deseja colocar o spot. Com um arame, perfure o drywall no centro do círculo. Então, movimente para cima para certificar-se de que não exista obstáculo em toda a área de instalação do spot. Nós estamos justamente entre duas vigas sem obstáculos ao redor, deixando um bom espaço para o equipamento. Cortes em drywall pode produzir muito pó, por isso recomendamos o uso de máscara e óculos de proteção. Utilize a Trio com a broca cortadora multiuso para alargar o orifício realizado com a guia circular. Faça um segundo furo no centro da circunferência e então corte toda a circunferência até que o círculo de gesso saia. Lembre-se que a broca deve penetrar entre 3 e 6 milímetros além da espessura do drywall. Depois de perfurá-lo, use a guia de corte no sentido horário até completar o corte. Usando a guia de corte circular, você pode realizar cortes entre 10 a 33 centímetros de diâmetro. Certifique-se sempre de seguir as normas de segurança quando você trabalha com eletricidade. Segue algumas informações adicionais sobre corte em drywall para a instalação de spot de luz. Depois de terminar o trabalho, limpe sua Dremel Trio com ar comprimido para mantê-la em boas condições de uso. Consulte um eletricista em caso de dúvidas. Mantenha a área de trabalho limpa e use o acoplamento de extração de pó disponível separadamente. Corte no sentido horário quando usar a broca cortadora multiuso. Cortar painéis de madeira para encaixar uma tomada elétrica. Colocar painéis sobre tomadas já existentes pode ser um desafio. Com a Dremel Trio, você está bem preparado. Basta medir, marcar e cortar. Para este projeto, nós usaremos a Dremel Trio e a broca cortadora multiuso TR-563. Antes de colocar o revestimento, transfira as medidas da tomada sobre a madeira que será cortada. Com o painel fixado em uma bancada de trabalho com espaço adequado, comece a perfurar sua superfície. A broca cortadora multiuso é capaz de perfurar e cortar sem necessidade de trocar de brocas ou de ferramentas, permitindo que você a utilize como se estivesse usando uma furadeira ou uma serra tico-tico para realizar essa mesma tarefa. A Dremel Trio permite 360 graus de liberdade de movimento aos usuários. Nem os cortes laterais da tomada e tampouco das abas arredondadas para colocar os parafusos do espelho da tomada será um problema. Basta guiar a broca para onde você quiser. Depois de cortar, verifique se o painel se encaixa. Se sim, então o painel está pronto para ser fixado na parede, finalizando o trabalho. Com todos os painéis já encaixados, tudo o que resta fazer é parafusar o espelho da tomada. Seguem algumas informações adicionais sobre como cortar painéis de madeira. A energia elétrica deve ser desligada antes de cortar a madeira. Trabalhe em movimento sentido horário quando usar a broca cortadora multiuso. Ajuste a profundidade da base da ferramenta para que a broca perfure entre 3 a 6 milímetros, além da espessura do painel de madeira. Corte de calha de PVC para instalar uma saída de água adicional. As saídas de calhas são ocasionalmente muito poucas ou distantes entre si. Adicionar uma saída de água numa calha com a Dremel Trio é fácil. Nós usaremos a Dremel Trio e a broca cortadora multiuso TR-561. A base compacta da Dremel Trio e seu tamanho portátil permitem que esta tarefa seja realizada no local. No entanto, recomendamos que se retire a calha da casa e trabalhe em uma bancada. Use o tubo receptor para marcar a parte inferior da calha. Comece o corte por perfurar no canto da área marcada. Você não terá problema em reposicionar a ferramenta em curvas apertadas, nem perderá seu campo de visão e não romperá a lâmina como faria se usasse uma serra tico-tico. Ajuste para a velocidade média para cortar PVC e plástico para minimizar a possibilidade de derreter ou queimar o material. Pressionar com força a ferramenta diminuirá sua vida útil e os cortes serão menos precisos. Uma vez que o corte esteja finalizado, recoloque a calha no lugar e encaixe a saída adicional de água. Seguem algumas informações adicionais sobre cortar calhas de PVC.
Se você tentar cortar a calha enquanto ainda está fixada no local, certifique-se de que ela esteja completamente seca e siga todas as normas de segurança. A Dremel Trio pode cortar calhas de chapas metálicas de até 22 gauges. Trabalhe em movimento sentido horário quando usar a broca cortadora multiuso. Ajuste a profundidade da base da ferramenta para que a broca perfure de 3 a 6 milímetros além da espessura da calha. Corte em armário de cozinha para instalar uma lava-louças. Realizar cortes em espaços apertados com ferramentas convencionais pode ser um grande desafio, mas não com a Dremel Trio. Usaremos a Dremel Trio e a broca cortadora multiuso TR-563. Devido ao seu tamanho compacto e o recurso de articulação, a Dremel Trio é a ferramenta ideal para trabalhar em espaços apertados. Uma vez que esteja marcada a área que você irá cortar, basta ligar a ferramenta, perfurar o armário e começar a cortar. A Dremel Trio pode cortar em qualquer direção, por isso não precisa reposicionar a ferramenta. Para uma maior vida útil da broca de corte, deixe que a velocidade da ferramenta realize o trabalho, não a pressione com força. Quando a abertura estiver completa, passe o tubo de água com cuidado dentro da abertura e coloque sua lava-louças no lugar. Seguem algumas informações adicionais sobre como realizar cortes em locais de difícil acesso. Trabalhe em movimento sentido horário quando utilizar a broca cortadora multiuso. Consulte seu manual de instruções da lava-louças para informações adicionais de instalação. Cortar, lixar e fresar uma placa de madeira. Fazer uma placa ornamental ou com seu endereço é muito fácil com a capacidade que a Dremel Trio possui de cortar, lixar e fresar. Para este projeto, nós usaremos a Dremel Trio, o guia de corte circular paralelo modelo TR-800, a broca cortadora multiuso TR-563, a lixa de banda GR-120, TR-432, a fresa paralela TR-654 e a fresa TR-618. Com a madeira bem fixada em uma mesa de apoio, use a Dremel Trio com a guia de corte paralelo e a broca cortadora multiuso para cortar uma placa do tamanho em que desejar. Ajuste a profundidade da broca na base da ferramenta para que a broca penetre entre 3 a 6 milímetros além da espessura da madeira. Nós vamos adicionar um toque decorativo na placa, arredondando os cantos. Mantenha o trio funcionando em alta velocidade para realizar um corte suave na madeira. Lixe as partes ásperas após o corte, usando a lixa de banda grão 120 em velocidade média. Aqui decidimos fresar de forma uniforme nossa placa com a fresa de chanfro TR-618. A base que você vê nesse vídeo é diferente da base de sua ferramenta. A sua ferramenta possui um protetor metálico na frente do local de encaixe dos acessórios. Este protetor não estava disponível no momento dessas filmagens, mas é um recurso extremamente importante para sua segurança, especialmente em aplicações de fresado. Use o trio em alta velocidade e deixe que a velocidade da ferramenta trabalhe por você, não a pressione com força. Forçar a fresa na tentativa de ir mais rápido poderá comprometer seriamente a vida útil dela e danificar o material de trabalho. Use a fresa paralela para fresar na parte interna de sua placa. Aqui estamos usando o modelo TR-654. Comece a fresar no interior da placa em movimentos de dentro para fora. Passe várias vezes e ajuste a profundidade ao longo do desenho que estiver fazendo. Depois de terminado, volte para fazer o acabamento. Cortar, lixar e fresar para fazer uma pequena adega de vinhos. Fazer uma pequena adega para vinhos pode complementar a decoração de sua cozinha. Neste projeto, nós usaremos a Dremel Trio, broca cortadora de madeira dura, chapa metálica TR-563, fresa para borda TR-615 e lixa de banda grão 120 TR-432. Primeiro, marque a área de corte na madeira de espessura máxima de até 1,3 centímetros. Nós usaremos partes previamente construídas como molde.
Antes de cortar, segure firmemente a peça em que você irá trabalhar, apoiando na mesa, e certifique que não tenha espaço entre elas para não ocorrer o risco de que ela escorregue. Ligue a Dremel Trio, selecione em alta velocidade e comece a cortar, empurrando a ferramenta de modo firme para um controle mais preciso. Lembre-se de ajustar a profundidade na base da ferramenta para cortar entre 3 a 6 milímetros além da espessura de madeira. Depois de cortar, desligue a ferramenta e troque para o acessório lixar. Use uma lixa de banda para lixar as bordas. Use lixas de grãos suaves para acabamento. Selecione baixa velocidade para aplicações de lixar. Nós usaremos a fresa de bordas para os cantos TR-615 para adornar a peça. Esse tipo de fresa é especialmente para decorar bordas. Não pode ser usada para fazer canais. A base que você vê neste vídeo é diferente da base de sua ferramenta. A sua ferramenta possui protetor metálico na frente do local de encaixe dos acessórios. Este protetor não estava disponível no momento dessas filmagens, mas é um recurso extremamente importante para sua segurança, especialmente em aplicações de fresado. Quando fresar, use o trio em alta velocidade e deixe que a velocidade da ferramenta trabalhe por você. Não a pressione com força. Forçar a fresa na tentativa de ir mais rápido poderá comprometer seriamente a vida útil dela e danificar o material de trabalho. Você pode encontrar os desenhos deste projeto em vários arquivos para impressão no site www.dremel.com. Cortar, lixar e fresar para criar uma decoração de jardim. Fazer peças decorativas em madeira com a Dremel é muito fácil. Neste projeto, usaremos a Dremel Trio, a broca cortadora multiuso TR-563 e a lixa de banda grão 120 TR-432. Comece por marcar a área de corte com auxílio de um molde. Selecione a alta velocidade de sua Trio quando cortar madeira. Isto diminuirá o esforço necessário, dando maior agilidade no corte e um acabamento mais liso. Lembre-se de ajustar a profundidade na base da ferramenta para cortar entre 3 a 6 milímetros além da espessura da madeira. A Dremel Trio pode operar em qualquer posição, não havendo necessidade de reposicionar a ferramenta para fazer contornos. A base da Dremel Trio não estraga o material, pois ela reduz o atrito entre a superfície e a peça a ser trabalhada. Se você usar um material com espessura maior que 1,3 centímetros de espessura, você poderá lixar as bordas. Limpe as partes ásperas ou irregulares usando a lixa de banda grão 120 TR-432 na velocidade média. Seguem algumas informações adicionais sobre aplicações de cortar e lixar para decorações de jardim. Para manter seu ambiente de trabalho limpo, utilize o acoplamento extrator de pó e trabalhe em movimento sentido horário. Cortar revestimentos de vinil para instalar uma tomada. Tradicionalmente, os revestimentos de vinil são cortados com tesouras normalmente incômodas para trabalhar. Cortar revestimentos de vinil é uma tarefa fácil com a Dremel Trio. Usaremos a Dremel Trio e broca cortadora multiuso TR-561. Antes de cortar, sempre fixe a peça na bancada em que for trabalhar. Certifique-se de que você tenha espaço suficiente para que a broca penetre no material sem se chocar com a bancada de trabalho. Aqui estamos usando uma bancada de trabalho para suspender o revestimento. Certifique-se de que a base esteja limpa durante todo o corte. Para que a tomada encaixe no vinil, precisaremos começar a cortar pela borda do revestimento. Não se preocupe se precisar fazer o corte a partir do centro da peça. Basta perfurar o vinil e deslizar para cortar. Usar a ferramenta em um nível de velocidade média quando se trabalha em plástico e vinil evita que eles derretam enquanto se corta. Ao contrário de outras ferramentas, a Dremel Trio lhe permite mudar rapidamente a direção no meio do corte para qualquer lado que quiser. Você não precisará mudar a posição para contornar a peça, apenas guie a ferramenta para onde quiser cortar. Você notará que a Trio corta vinil com facilidade, portanto, movimentos lentos e constantes proporcionam melhores resultados no acabamento.
Seguem algumas informações adicionais sobre cortar revestimentos de vinil para instalar uma tomada elétrica. Desligue a energia elétrica ao redor da área onde for trabalhar. Para diminuir os riscos de danificar os fios elétricos, corte o revestimento de vinil numa área separada. Trabalhe em movimento sentido horário quando usar a broca cortadora multiuso.